Olá, turminha do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino, da disciplina Língua Portuguesa. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre fábula. É o tema da nossa aula de hoje. Fábula, leitura, compreensão e interpretação. O que nós vamos estudar hoje está aqui. Fábula, leitura, compreensão e interpretação. Antes, eu quero mostrar para vocês esses animais. Observem aí esses animais. O que esses animais têm a ver com fábula? Vamos ver o que esses animais têm a ver com a fábula? Por que eu trouxe esses animais para vocês? Eu trouxe aqui o coelho, né? Por que o coelho? Eu trouxe o coelho. Eu trouxe também a tartaruga, a formiga e a raposa. Vamos ver o que esses animais têm? Olha só. O coelho, ele é muito rápido, ele é um animal rápido, é uma das características do coelho, ele é rápido. E aqui eu tenho a tartaruga, olha só, a tartaruga é o oposto, ela é lenta, o coelho é rápido e a tartaruga é lenta. Agora eu tenho aqui, ó, a formiga. A formiga, ela tem uma característica muito importante, ela está sempre disposta a trabalhar. Ela não é preguiçosa. A formiga é trabalhadeira. E eu tenho aqui por último a raposa. A raposa é muito ágil e esperta, sempre querendo se dar bem. Então, ó, eu tenho aqui 4 animais que eles têm algumas características. E essas características, elas se assemelham, tá? A característica dos seres humanos. Então, a gente pode observar que elas apresentam características semelhantes à nossa, tá? Com relação à rapidez, à lentidão, algumas pessoas são mais lentas. Com relação a gostar de trabalhar, tá sempre disposto a trabalhar. E com relação a ser esperto e querer sempre se dar bem. Mas o que é que isso tem a ver com a fábula? Vamos ver? Eu trouxe para vocês uma fábula. E aí nessa fábula eu trouxe a imagem aqui, ó, para vocês verem. Nessa imagem eu já sei mais ou menos sobre o que é. Ó, o leão e o ratinho. Eu tenho lá na primeira imagem, eu tenho o leão segurando o ratinho. E na segunda imagem eu já tenho o mesmo leão preso, tá? Ele ficou preso ali na armadilha dos caçadores e o ratinho está ali tentando livrar o leão. O que será que aconteceu? O que é isso aí? Isso aí é o título da minha fábula que eu vou ler para vocês. O leão e o ratinho, tá certo? Então, as fábulas, elas sempre traz como o tema que vocês estão vendo os personagens. Então, os personagens da história é o leão e o ratinho, que também é o tema da nossa fábula. Antes, vamos ver algumas curiosidades sobre o leão? Vamos ver? Ó, o leão, ele é o segundo maior felino do mundo e considerado o rei da selva. Ele pode chegar até 2,50 metros de comprimento e chegar a pesar 250 quilos. E vivem em bando, tá? Eles andam sempre em bandos. Você nunca vai ver o leão ali sozinho. Eles estão sempre em bando. No sul do Saara, na África e na Índia. São carnívoros, ou seja, eles se alimentam de outros animais, principalmente das zebras e dos búfalos, tá certo? Então, essas são as características principais do leão. Vamos agora conhecer as características do ratinho? Se é do leão e do rato, agora a gente vai conhecer algumas curiosidades sobre o rato. Quais são as curiosidades do rato? Eles possuem hábitos noturnos, têm limitações visuais. Olha só, ele tem hábitos noturnos, mas ele tem limitações visuais. Vocês já perceberam que quando o rato ele está correndo, quando alguém quer tentar pegar o rato, ele sai correndo, sai batendo em todos os lugares? É porque ele tem a visão limitada. Ele não consegue enxergar direito, por isso que ele sai batendo em tudo que encontra na frente. Mas em compensação, ele tem uma boa audição
e um bom olfato. São os seus maiores aliados com relação à caça e também para se defender dos predadores. Então, ele não consegue enxergar direito, mas em compensação, ó, ele escuta bem, sente muito bem o cheiro do perigo. E também eles são os principais animais utilizados em laboratórios, tá certo? As empresas e laboratórios, eles usam para fazer teste de medicamentos. Então, eles fazem os testes nos ratos. Então, eles são os mais cogitados para fazer teste em laboratórios. E também são espertos. Eles constroem suas tocas longas e com rota de fuga. Porque quando o perigo chega, ele tem por onde escapar. Agora sim, a gente vai ler a fábula do leão e do ratinho. Preste atenção, tá? Vou ler para vocês. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores, não conseguindo se soltar. Fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Olha só que história engraçada e interessante, não é? O leão estava lá dormindo, todo espichado, e de repente apareceram aqueles ratos todos e ficaram lá em cima do leão. E aí, quando o leão acordou, os ratos saíram correndo. Só um, tadinho, não conseguiu, foi pego. E aí, o que é que o leão fez? Queria esmagá-lo, mas ele pediu por tudo, pelo amor de Deus, por favor, não me coma. E aí, o leão deixou ele ir embora. Aí, um belo dia, o que aconteceu? Aquele mesmo leão foi atacado não, ele caiu lá na armadilha dos caçadores. E lá estava o ratinho, pronto para servir ao leão. Por isso que o moral da história é uma boa ação ganha outra. Porque naquele momento, aquele ratinho foi lá e socorreu o leão. Se aquele leão tivesse comido aquele ratinho lá no começo, e agora, né? Não ia ter ratinho para livrar ele das redes, dos caçadores. Agora a gente vai conhecer um pouco as características da fábula. A gente acabou de ler uma fábula e a gente vai ver o que é que tem de importante, o que é que tem de interessante na fábula. O que é que a gente consegue identificar quando a gente lê uma fábula? Então, a primeira coisa é, os títulos sempre estão relacionados aos personagens. Então, a história que a gente leu, a fábula que a gente leu, o título é O Leão e o Ratinho, tá certo? Então, o título é sempre os personagens. Se eu perguntar para vocês qual é o título da fábula que a gente leu, O Leão e o Ratinho. Quem são os personagens? O Leão e o Ratinho, tá certo? É uma narrativa, é uma história narrada, tá? Curta em verso ou prosa. Então, as fábulas, elas sempre são curtinhas, tá? E são em prosa ou em verso. Os personagens são animais com características humanas. Em algumas fábulas existem sim os seres humanos ali interagindo com os animais. Mas a característica mais importante é que os animais, eles possuem as características humanas. O que é isso? Nas fábulas a gente vai encontrar animais que falam, animais que pensam, né, que preparam suas próprias comidas, animais que andam como a gente, tá? Que pegam, né, que colocam a comida para comer, a água, tá? Animais aparecem nas fábulas sempre com características humanas e até sentimentos também, tá certo? Eles pensam, tá? E ela sempre traz uma moral. Ela sempre traz uma moral ou um ensinamento, que pode ser algo positivo e pode ser algo negativo. Então, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. E a maioria
das fábulas, elas foram escritas por Esopo, tá certo? E aí eu trouxe para vocês, estou falando de Esopo, e eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho da história de Esopo. A maioria das fábulas foram escritas por Esopo. Segundo a lenda, ele é de uma época onde os povos viviam, se dividiam em grupos. Existiam os fortes e os fracos, onde um grupo queria dominar o outro. Então era uma guerra, né? Um grupo queria sempre estar dominando o outro. Nessa guerra, quem perdia se tornava escravo, podendo ser vendido ou comprado. E aí a gente tem Esopo. Esopo, ele foi um escravo, tá? Ele pertenceu ao grupo dos fracos e ele acabou sendo vendido e foi escravo. Ele foi um escravo. Dizem que ele era muito feio, tá? É o que dizem, né? Eu não sei, que eu não conheci, não é na minha época. Então, mas ele era muito inteligente e dava conselhos através das fábulas, tá? Então lá foi quando ele começou a escrever as fábulas e dar esses conselhos. Então, por isso que a característica das fábulas, é que ela traz uma moral, que ela traz um ensinamento, tá certo? Porque eles já ensinavam as pessoas através das suas fábulas. Além de uma boa ação, se ganha com outra, que é a moral que a gente viu na nossa fábula. Podemos ainda aprender com essa fábula que, olha só, não só tem uma moral, essa fábula que a gente leu. A gente pode entender também que nenhum ato de gentileza é em vão, tá? Que a gente sempre faz uma gentileza e que a gente sempre vai ter uma recompensa. Que tamanho não é documento? Olha só, o ratinho tão pequenininho salvou o leão enorme. Os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados, né? Os pequenos amigos, os ratinhos, se tornaram aliados do ratinho. Não se considerem melhor que ninguém, pois todos têm as suas qualidades. E ainda, se você ajuda o próximo, o mundo sempre irá retribuir. Então, toda a fábula, ela traz ensinamentos, ela traz uma moral. Então, não só tem uma moral, a gente pode deduzir outras coisas por trás, né, desses ensinamentos que a gente pode encontrar nas fábulas. Agora a gente vai fazer uma atividade, interpretando e compreendendo o texto. E aí a primeira pergunta que eu trago para vocês é: quais os personagens da história? Então, a gente leu a história, a gente leu a fábula e agora a gente vai interpretá-la. Então, quais os personagens que eu posso encontrar nessa história? Os personagens está lá no texto, tá certo? É o leão e o ratinho. Está lá. Onde aconteceu a história? Onde foi que aconteceu essa história? Também a gente encontra isso lá no comecinho da nossa fábula. Essa história aconteceu na floresta. Como dormia o leão? Alguém sabe como é que o leão estava dormindo? Como é que ele dormia? Ele estava dormindo todo espichado, debaixo da sombra de uma árvore. E qual é a principal moral dessa história? Essa história trouxe uma moral principal, além daquelas outras que eu li para vocês, que é uma boa ação ganha outra. Então, a gente consegue localizar essas informações todinha lá no texto. Então, a gente está interpretando, compreendendo o nosso texto, tá certo? Vamos revisar o que a gente aprendeu. Olha só. Hoje nós aprendemos que as fábulas são histórias curtas em verso ou prosa, tá certo? São textos curtos. Aprendemos também que ela sempre apresenta uma moral ou uma lição. E que é importante, sim, essa moral ou essa lição para que a gente possa conviver um com o outro, não é? É muito importante quando a gente aprende algo novo, algo de bom. Aprendemos também que os seus personagens são animais com características humanas. Então, sempre que a gente lê esses textos
que apresentam animais que estão falando, tá? Que estão tendo ações semelhantes à nossa, é uma fábula, tá certo? Porque o leão não fala, gato não fala, rato não fala, mas na fábula eles ganham voz, sim. Eles falam, eles têm sentimentos, eles andam, fazem tudo igual aos seres humanos. E os títulos estão sempre relacionados aos personagens. Então, a gente sempre, quando lê a fábula, quando a gente vê o título da fábula, a gente já sabe que fala sobre aqueles animais que estão lá na fábula. Tá certo? Agora, eu tenho um desafio para vocês. O desafio de hoje é o seguinte. Observe as imagens e identifique os títulos da fábula. Eu trouxe para vocês duas imagens. A imagem número 1, que está aí na tela, e a imagem número 2, tá? Então, eu tenho aqui uma fábula, está aí, vocês vão observar essa imagem e identificar. Eu tenho uma formiga ali trabalhando, coitada, ela não está muito satisfeita, e tenho ali uma cigarra, que está cantarolando ali o tempo inteiro. Então, eu quero que vocês identifiquem qual é essa fábula. Na figura número 2, na fábula número 2, eu tenho ali um galo lá em cima na árvore e tem uma raposa embaixo ali, ó, conversando com o galo. Então, eu quero que vocês identifiquem qual é esta fábula, tá certo? E aí você pode identificar essa fábula, coloca lá no teu caderno qual é a fábula. Você pode pesquisar quais são essas fábulas, fazer um resumo e colocar no seu caderno. Colocar também, sabe o quê? Qual é a moral dessas duas fábulas? Apresentar para a tua professora, pedir para ela fazer a correção, para ela ver se está tudo certinho. E na próxima aula, eu trago para vocês a correção dessa atividade, tá certo? Por hoje é só, até a próxima. Obrigada e fique com Deus.